Você consegue se imaginar sendo o dono de um retrato que se altera no teu lugar? Enquanto o retrato envelhece, você continua jovem. Enquanto as coisas que você comete não marcam as tuas linhas, mas no retrato tudo se modifica? Pois é isso que a gente encontra em Um Retrato de Dorian Gray. Olá pessoas, eu sou a Bia Rosante, você está na Atitude Literária e hoje nós vamos conversar sobre o Retrato de Dorian Gray do autor Oscar Wilde. Esse aqui é uma publicação da Civilização Brasileira, tá? Antes de mais nada, preciso falar pra vocês que eu comecei a me aventurar pelos clássicos muito recentemente. E eu venho aí aos pouquinhos desvendando alguns deles. E o meu desbravado, né, o meu descoberto agora de janeiro foi o Retrato de Dorian Gray. E é um livro que eu fiquei muito feliz de ter lido, ao mesmo tempo em que espantada quando eu fui me aprofundar sobre essa história, por toda a importância que essa obra tem. Primeiro de tudo, eu vou apresentar para vocês um pouco dessa história. Aqui nós vamos conhecer o jovem Dorian, né, Dorian Gray, que tem ali seus 19, 20 anos. É um moço angelical, de beleza exuberante, lindíssimo, mas muito inocente, muito puro ainda, muito dentro da sua inocência jovial. E ele não se dá conta do quanto ele é belo, do impacto que ele causa nas pessoas. Até que um talentosíssimo pintor já renomado, Basil, acaba se vendo deslumbrado, encantado por esse jovem e por sua beleza extraordinária. E ele pede para que Dorian deixe pintá-lo e Dorian concorda. Então Basil aí tá fazendo o retrato de Dorian Gray. Durante essa captura de imagem, né, enquanto Basil ali o pinta, ele se sente fascinado cada vez mais por esse jovem, cada vez mais encantado por sua beleza. E isso transparece até mesmo nas suas conversas. E é numa dessas conversas que ele fala para Lord Henry, né, um de seus amigos, um homem um tanto quanto excêntrico, dado aos prazeres da vida, com opiniões muito firmes e distintas de tudo. E Henry fica o quê? Doido para conhecer Dorian Gray, querendo saber quem é esse moço que causou tamanho impacto em Basil, a ponto de Basil achar que tá pintando a grande obra da tua vida. E aí ele bate o pé, que ele quer conhecer o Dorian, apesar de Basil se opor um pouco, porque Basil ali tem um medo de que Henry, né, de que Lord Henry contamine o jovem inocente com seus ideais, com seus pensamentos, que ele o corrompa, né? Lord Henry acha que é uma tolice, firma e fica, e ele conhece. E é justamente Lord Henry o responsável por plantar essa sementinha da juventude, da beleza e do quanto elas são passageiras. Então Basil tá ali concluindo a tua pintura, os dois estão conversando, né, Henry e Dorian, em outro momento, até que Basil afirma que terminou de pintar o retrato e quer mostrá-lo, né, a pessoa ali que serviu de inspiração. Quando Basil revela o quadro, é um momento muito único na história, porque a gente percebe a nuance desse jovem que pela primeira vez joga aquela sementinha de Lord Henry plantada, se vê, se olha e fica fascinado por si mesmo. Podemos dizer até que ele se apaixona pelo que ele está vendo ali refletido, quebrando um pouco dessa inocência. Ele está de fato deslumbrado com a pintura, ao mesmo tempo em que ele está completamente desolado. E eu vou ler esse momento para vocês porque é muito interessante. Dorian não respondeu. Passou lentamente diante do quadro e para ele se voltou. Ao vê-lo, recuou, e suas faces se coloriram de prazer. Uma expressão de alegria iluminou-lhe o olhar, como se pela primeira vez se reconhecesse. Ali ficou imóvel e maravilhado, tendo vaga consciência de que Howard lhe falava, mas não apanhando o significado das palavras. A realidade de sua própria beleza surgiu-lhe como uma revelação. Nunca sentira isto até o presente. Os elogios de Basil tinham-lhe parecido apenas encantadores, exageros de amizade. Ouvira-os dele, rira e esquecera-os. Não tinha influído em sua natureza. Surgira então Lord Henry, com um estranho panegírico sobre a juventude, ou terrível aviso sobre sua brevidade. Isto o impressionara no momento,
E agora, ao contemplar a imagem de sua beleza, relembrou a plena realidade da descrição. Sim, chegaria o dia em que seu rosto se tornaria enrugado e murcho, os olhos fracos e desbotados, o corpo alquebrado e deformado, dos lábios desapareceria um tom carmesim, ao Deus aos ouros dos cabelos. A vida que deveria animar-lhe a alma lhe estragaria o corpo, tornar-se-ia hediondo, repulsivo, grotesco. Então a gente percebe essa lamúria e um pouco mais para frente, Lord, Dorian Gray reflete ainda mais isso, porque ele fala: que tristeza, murmurou Dorian Gray, de olhos fixos na própria imagem. Que tristeza, ficarei velho, horrível, medonho. Mas este retrato continuará sempre jovem, nunca será mais velho do que neste determinado dia de junho. Ah, se pudesse dar-se o contrário, se eu permanecesse moço e o retrato envelhecesse. Para isto eu daria tudo. É verdade, não há no mundo o que eu não desse. Daria minha própria alma. Prestaram atenção? Sem perceber, no meio do seu desespero, do seu pânico de se tornar ciente da sua beleza e da sua juventude e da brevidade delas, ele faz um pacto ali com aquele retrato. Ele daria a esse retrato a sua alma. E é aqui que a história, ela tem uma virada, porque Dorian Gray não se conforma mesmo. Em um outro momento, ele chega a falar: tenho inveja de todas as coisas cuja beleza não pereça. Tenho inveja deste meu retrato que você pintou, porque ele é dado conservar o que hei de perder. Cada momento que passa, tira-me alguma coisa e dá alguma coisa a ele. Oh, se fosse o contrário, se o retrato pudesse mudar e eu ficar sempre tal qual sou agora, porque o pintou, ele zombará de mim um dia, zombará cruelmente. E a gente então tem ali o Dorian Gray desesperado, porque o retrato dele é muito lindo, é muito incrível e vai ficar com o melhor dele, enquanto ele não vai poder ficar eternamente daquela forma. Então ele conjurou aquele pacto naquele momento, ele vai embora, ele leva o seu retrato consigo, já que Basil presenteia, fala: olha, não, é teu, pode ficar. Então a gente percebe que Dorian se fascina com ele mesmo, ele fica apaixonado pela beleza que ele tem, e ao mesmo tempo que ele fica um pouco desesperado. E a partir daquele dia, Dorian passa a se transformar. O moço que tinha uma inocência, que tinha uma pureza, se torna frio, um tanto quanto arrogante, muito certo da sua beleza e do que ele merece por ser tão belo. E um dia ele se dá conta de que realmente quem está pegando todos os aspectos ruins da sua alma, aquilo que ele tem feito de errado, de feio, é o retrato. E isso o assusta ainda mais. Dorian guarda esse retrato, ele não quer olhar para esse retrato que está se transformando. Que obra é essa? Porque o retrato está se transformando. Enquanto que ele segue aí fazendo tudo que ele acha que é preciso fazer para conservar o teu segredo, o retrato. Então, gente, Dorian não vai pensar duas vezes antes de ser cruel, antes de matar, antes de se tornar frio. Então, assim, é absurdo a transformação que acontece com esse jovem em decorrência desse medo da juventude e da beleza passageira. Essa obra, ela é muito importante e ela é muito necessária. E quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre o Oscar Wilde, eu descobri que ele foi julgado por sodomia, ele foi acusado aí pelo pai do rapaz, do homem com quem ele tinha um relacionamento. E esse homem, ele não aceitava de forma alguma o relacionamento do filho. O homossexualismo, a homoafetividade na época era tida como um crime. E ele foi preso por 2 anos numa prisão de serviços de trabalhos forçados. E inclusive, gente, pedaços dessa obra, trechos desse texto foram usados de prova contra ele para que ele ali fosse condenado, porque eles achavam que o livro era, de certa forma, uma autobiografia do autor que estava ali expressando o seu amor homoafetivo.
O livro é muito bonito, a escrita do Oscar Wilde é linda, assim, ela é quase que poética. E apesar das pessoas tratarem essa obra como terror, eu acho que isso se dá pelo retrato em si, né, e a transformação que ele passa. É um livro que tem muitas passagens, assim, filosóficas, de ideias longas, quase página inteira de divagações, de ideias, de coisas. Então é um livro muito interessante, é um livro muito bonito, eu gostei bastante da leitura. Eu não dei 5 estrelas porque eu tive um profundo problema com Lord Henry. Gente do céu, que personagem que... Oi, eu não sei nem colocar em palavras, mas assim, eu não gostei nem um pouco do Lord Henry, eu não gostei. Apesar dele ter pensamentos muito interessantes e dele ter conversas muito legais com outros personagens, ele, nossa, né? E o próprio Dorian Gray, você vê a transformação desse jovem. Foi tão assustador aos meus olhos também, que acabei criando esse distanciamento. E de Basil, eu só fiquei com dor no coração, absurdamente. Não tem como eu não olhar pro Basil e pro que ele sentia e para o que significava essa obra para ele e não ficar com dor no meu coração. Então, assim, leiam o Retrato de Dorian Gray, ele é um clássico, né? Ele precisa ser lido, ele é maravilhoso. Então, se você tiver a oportunidade e a curiosidade, leiam, gente. É uma leitura rápida, é uma leitura fluida. Ela não é uma leitura, assim, que fica te amarrando mesmo com esses longos capítulos, né? Ele pode soar, às vezes, um pouquinho chatinho, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Mas talvez essa seja um apontamento de uma leitora que só tá descobrindo os clássicos agora, e que se eu tivesse, talvez, lido mais pra frente, após ter lido outros clássicos, isso mude. Mas, de imediato, é isso. Eu gostei bastante. Acho que é uma leitura super válida, super importante, necessária. E tá de bom tamanho por enquanto. Então, se você gostou desse conteúdo, aproveita para se inscrever no canal, ativar suas notificações, deixar o seu joinha, o seu comentário, né? Me dizendo aí se você já leu o Retrato de Dorian Gray, se você conhecia a obra e se você tem ou não vontade de ler, caso você ainda não tenha lido. Um super beijo e até a próxima. Tchau!